Esperar só uns 2 minutinhos para ver se mais gente entra e aí a gente já inicia, beleza? Que foi, filho? Nossa, que saco! Que merda, filho. Calma. Ó, vamos brincar, vamos? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Joia. Tudo jóia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pessoal, a gente só vai aguardar entrar mais pessoas e a gente dá início à nossa reuniãozinha, tá bom? Mais um minutinho. Oi. Só mais um minutinho, pessoal. Bruna, você quer esperar mais o pessoal entrar? Ou já quer dar início? Gabriele, acho que a gente já pode iniciar. Já se passaram 4 minutos. Tranquilo, então. Vamos iniciar. Bom, gente, primeiro eu vou me apresentar. Sou a Gabriele, sou aqui da equipe de Massivas Reputação. E hoje eu vim trazer um reforço para vocês bem básico, relacionado em assessores, em reputação, quando fica vermelha, quando não, qual o cálculo e tudo mais, para que a gente entre muito aí nesse ecossistema de Meli, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, cada vez que a gente for passando os tópicos, podem ficar à vontade para ir fazendo a retirada dessas dúvidas. Tranquilo?
tranquilo. Pode ser que no meio da apresentação aqui vocês ouçam o meu bebê aqui chamar, ou ele chorar, mas é porque ele acha que ele faz super parte do Meli e ele entra nas conversas de uma forma muito engraçada, tá? Então, não se sintam pressionados aí pelo Miguelzinho de quase 2 anos. Bom, vou compartilhar minha tela para que a gente dê início à apresentação. Antes de tudo, queria saber se vocês já tiveram algum reforço, já conhecem sobre reputação, algo do tipo. Já? Já temos conhecimento de reputação, mas esse é o primeiro reforço que eu estou tendo no meu caso, né? No caso do mercado acelerado. Legal. Boa. Como eu vou estar apresentando a minha tela, eu vou lá para outra abinha, não vou conseguir ver as perguntas no chat. Caso surja algumas, se alguém quiser falar aí ou esperar até o final da apresentação, eu tiro as dúvidas que estiverem no chat. Fechado? Bom, vamos começar aqui falando sobre reputação, então. Aqui é um pouquinho do nosso cronograma. A gente vai falar muito o que é uma reputação vermelha, né? Então, como a gente faz para melhorar, o que nós aqui do CX damos de conselho e validamos. A gente vai falar também muito sobre assessores, né? Assessores da conta, equipe de comercial. Também vamos entrar um pouquinho aí, expandir isso, em relação a esse prédio mercado em view. No finalzinho é muito aquelas dicas úteis de como a gente indica para o vendedor uma melhoria na conta dele para que a reputação dele venha ficar aí em um verde, né, muito recentemente. Bom, o que é a reputação? A gente já sabe, né, que ela tem aí um termômetro, então nesse termômetro são divididas pela cor verde, amarelo, laranja e vermelho. No próximo slide eu vou explicar um pouquinho mais para vocês especificamente qual a porcentagem de cada uma dessas cores, o que leva a considerar a reputação. A gente visa muito a experiência que o vendedor oferece aí para os compradores dele. E como a gente mede isso? Através das reclamações, os envios com mercado envios, com e sem mercado envios, na verdade só com mercado envios, então um período ali de 24 horas. A gente valida também as vendas canceladas com devolução de dinheiro por parte do comprador, tá? E também aí tem um a mais para quem é mercado líder. O mercado líder a gente também considera a porcentagem por mediação. Como é que a gente calcula essa reputação e a partir de quantas vendas? Sempre que o vendedor ele tem aí igual a 10 vendas ou maior, a gente já começa a contabilizar a reputação dele para que ele tenha uma reputação no site e comece a vender aí um pouco mais profissional, tá? E qual é o prazo que a gente tem de referência? Então, qual é o prazo que a gente considera para calcular essa reputação? Hoje a gente teve uma reformulação, não sei se vocês já sabem em relação à reputação. Antes a gente considerava aí os últimos 3 meses para considerar um seller aí mais ativo na plataforma, né? Hoje a gente já deixou isso, então a gente contabiliza os últimos 60 dias com período de 60 vendas, ou seja, uma venda por dia. Caso ele não tenha o número de 60 vendas aí nesses últimos 60 dias, a gente vai considerar os últimos 365 dias corridos. Antes, a gente considerava os últimos 5 anos. Agora, os últimos 365 dias corridos. Qual o critério para a reputação? Acho que eu já dei um bom embasamento para vocês, né? Que a gente leva em consideração aí a reclamação, o tempo de envio do produto, cancelamentos e mediações para mercado líderes. Falando um pouquinho sobre reputação vermelha. Gabriela, eu tenho uma pergunta. Claro, pode mandar. Qual dica você dá para quem está começando para ter reputação? Fala, beleza, tem que ter as 10 vendas. A gente sabe que muito vendedor acaba fazendo mutreta, pede para o conhecido comprar. Essa é a orientação. O que você recomenda? Olha, eu recomendo muito para o vendedor, como ele é muito novinho, que, na verdade, ele preze mais por dar uma boa experiência, né? Então, ele dando a boa experiência ali para o primeiro comprador dele, ele vai ou comprar novamente ou passar isso para um novo comprador e, assim, fazer um segmento de negociações. O que a gente indica também é que ele poste os produtos dele, que ele pode, né? Você está muda.
Gabi, acho que mutou seu microfone. Só um minutinho, pessoal, que ela deve ter tido algum problema com a internet. Ô, Bruno, aproveitando a paradinha aí, essa apresentação vai ser compartilhada com a gente? Sim, todas as capacitações vão ser gravadas e depois compartilhadas com vocês ao final da semana, tá bom? Vocês vão receber todos os vídeos. Mas a apresentação do slide em si? Nós podemos pedir ao time também para que encaminhe os slides tranquilamente. Se puder, por favor. Tá, joia. Consegue me ouvir agora? Acho que meu microfone desligou. Gabi, agora sim. Sim. Ah, legal. Até que parte vocês ouviram? Você falou dar uma boa experiência, postar no prazo, e aí depois não ouvi mais. Ah, tá. Me fizeram uma pergunta. Deu para ouvir a primeira parte que eu falei da pergunta que me fizeram? Sim, da boa experiência, sim. Ah, legal. Reformulando, então, me perguntaram aí quais dicas que eu daria para um vendedor muito novinho na plataforma, né? Então, o que eu diria para ele? Diria muito mais relacionado a partir da primeira venda, que ele faça uma boa negociação, então ele mantém ali o pré e o pós-venda ativamente com esse comprador, para que fidelize a negociação e que o comprador consiga passar isso com uma boa opinião, logo cai na reputação e é muito que os compradores veem. A gente também indica muito que ele pode postar ele pode indicar esses produtos em outras plataformas, então ele pode colocar lá no Instagram dele, que ele faz venda diretamente pelo Mercado Livre, passar esse link, até porque gera mais confiabilidade nos compradores, né? Quando não tem mais essa confiança de que é uma plataforma segura, eles fazem sem medo e aí o número de venda deles cresce. Logo que ele tem essas 10 vendas, ele tem uma reputação, fica muito mais seguro para os compradores. Tranquilo? Perfeito. Beleza, obrigado. Ótimo, perfeito. Então, falando aqui sobre um pouquinho da reputação vermelha, que é aquilo que gera muita dúvida, o que ele faz, se ele é possível recuperar, né? E sim, é possível que ele recupere. A gente tem uma API que mostra ali, né, para a gente que é representante, mas o vendedor ele já tem a visão direta de quantas vendas, na verdade, ele precisa fazer para recuperar essa reputação, ou se não, hoje é possível que ele mande a análise massiva para que a gente veja a possibilidade ou exceção de alguma remoção. Mas, em si, falando um pouquinho da reputação vermelha, a definição é toda vez que o comprador inicia uma reclamação, um cancelamento, ou atrasa muitos envios e passa aí desses 12%, tá vendo nessa tabelinha? Essa tabelinha, ela mostra aí a porcentagem limite que ele pode ter de cada cor. Logo, se ele tem acima de 12% de reclamação, mercado envios, atrasos, a reputação dele já cai para o vermelho, tá? Então, aqui seria o limitezinho de cada um. E a reputação dele no verde nunca vai ser superior a 3%. Bateu 3% ali, ele sempre vai continuar no verde. E o cálculo acima disso é muito sistemático, tá? Como é que a gente calcula hoje essa reputação? O Célia entrou em contato e perguntou como é que funciona, até porque para ele é confuso, né? Alguns vendedores, principalmente novos, não sabem como isso funciona. Então, a gente vai calcular aí ou o número de reclamação, ou cancelamento, ou atrasos, versus o total das vendas. Ele também tem a visão diretamente da conta dele sobre o total de vendas. Daqui a pouco eu vou abrir a paginazinha muito visível de como ele vê isso na conta, tá? É importante lembrar que ele só vai ter essa reputação quando ele tiver mais ou igual 10 vendas, tá? E se a reclamação conta quando ela está encerrada? Sim, ela conta quando está encerrada e também conta quando ela está aberta, tá? Isso vai dar muito que às vezes ele vai abrir ali o relatório dele, vai baixar o relatório, vai visualizar que tem algumas reclamações que estão em aberto e já estão impactando. É porque o sistema já entende de uma forma muito automática que aquilo ali vai contabilizar na reputação dele, porque, por um exemplo, pode estar com defeito, mas durante o meio da negociação pode ocorrer de ter uma mediação e a equipe de mediações entender aí que foi mais uma culpabilidade de um transporte, por exemplo, que avariou o produto e não do vendedor, coloca uma tagzinha ali de culpabilidade voltada ao transporte e esse impacto sai e ele deixa de estar no relatório do vendedor.
Vai muito aí da dinâmica que acontece. Por isso que quando uma reclamação está aberta, a gente já informa para esse vendedor que a gente não consegue analisar ela, até por conta do histórico que pode acontecer entre elas se tiver uma mediação e deixar de impactar. Até mesmo ela abriu, está com impacto, antes de encerrar não teve uma mediação, pode ser que não impacte mais, tá bom? É muito dinâmico essa negociação quando ela ainda está em aberto. Tranquilo até aqui? Qual que é o fluxo para essa tag aí de remoção? Quando, por exemplo, vê que o problema não foi do vendedor, foi, sei lá, problema no mercado envios ou outro problema que pode ter acontecido e está afetando a reputação. O que a gente tem que fazer? Como a gente orienta o cliente? Legal. Quando a reputação está, na verdade, quando ele tem um problema numa avaria, a gente já tem um fluxo relacionado aqui em CX que a gente vai validar essas informações. O fluxo hoje, ele pede para que a gente valide o quê? O fluxo, ele fala que primeiro vai entrar em mediações sempre que tem uma avaria no produto, algo do tipo é aberta a mediação de forma automática. Quando abre essa mediação, a equipe de mediações vai analisar o que está acontecendo. Então, pode ser ali no meio que ela informe que realmente foi uma situação por transporte e transporte tem que ser culpabilizado por isso, logo a reclamação não irá impactar, porque eles colocam a tagzinha que eu informei, ou pode acontecer de mediação não colocar, porque esqueceu no meio da análise esse impacto, né? E aí vem para a equipe de CX e nós aqui em CX analisamos o fluxo. Então, se ali no fluxo mediação informou de forma clara e absoluta que foi um problema de transporte e mesmo assim não colocou a tag, a gente conversa com o time para o time dar essa exceção para que a gente... Está sem o microfone, Gabriele. Oi, gente, eu acho que tá dando problema aqui no meu microfone. Deixa eu desligar aqui o Bluetooth, vai que tá pegando no meu outro aparelho ali, né? Mas, bom, conseguiram me ouvir? Sim, perfeito. Legal. Aí um seller pergunta muito para vocês do tipo, ó, teve avaria no transporte, não tenho como provar isso porque mediações só falou e continuou o impacto. O que a gente pode indicar para ele? Ó, embale corretamente o seu produto, é o principal de todos, a gente só dá aí essa garantia, né, de uma remoção ou de um estorno em si, quando é uma modalidade de envio e fulfillment, que a gente vai entrar muito nisso, que é feita uma gestão todinha por Meli, mas quando é por fora, tipo um cross-docking, que é ele que faz a embalagem, a gente considera muito que ele precisa estar com essa embalagem muito bem feita para que não haja nenhuma danificação, então é um conselho que você pode dar para ele. Beleza? Beleza, obrigado. Boa, show. Agora falando aqui um pouquinho de impacto para assessorados, né? Então, quando a gente identifica que aquela reclamação foi analisada por uma equipe de assessor, quando a gente faz uma exceção, porque foi lá o assessor que conversou com o comercial e tudo mais, e decidiram que deveria ser feita uma ação, tá? Hoje, os assessores, eles têm acesso direto à conta do vendedor e o vendedor também consegue entrar em contato direto com eles. Então, ele não entra para o CX para ir direto com o assessor. Não, eles têm um telefone, têm e-mail, então eles conversam muito em relação a isso. Quais são os vendedores que são assessorados pela plataforma? A gente tem duas tabelinhas, que é o de core, que são produtos, né? E tem o de classe, que são os classificados, e lá vai ter cada conta informando qual é o assessor daquela conta. Caso ele entre com CX, não esteja conseguindo entrar em contato, a gente vai direcionar ele ali para aquele contato com o assessor, tá? Hoje, os assessorados, os vendedores assessorados e muito outros, têm aí o direito a uma pausa chamada default, né? Que é quando a gente faz um freeze, ou seja, a conta dele está muito próxima de chegar do vermelho, muito próxima ali de chegar no vermelhinho, e a equipe de comercial viu que pode dar uma chance para ele recuperar essa reputação. O que eles podem fazer? Eles colocam essa pausa, é muito do que está mostrando aqui, tá? Então, qual é o motivo? O motivo é o reason default, foi a equipe de comercial que colocou essa pausa, e qual é a data que expira. Então, eles vão colocar aqui muito uma data que vai expirar isso. Então, é o período que o vendedor tem para recuperar essa reputação e voltar ao verde. É uma segunda chance que a gente dá. Então, sempre que tiver com status default,
foi a equipe de comercial que fez isso diretamente na conta dele, tá? Eu coloquei um exemplo aqui, mas esse exemplo não é de uma reputação Refaldi, tá? Esse era muito relacionado a um vendedor que estava no Mercado Líder, e a gente frisou ele, né? Deu um freeze na conta dele, congelou, porque ele era um bom vendedor e tudo mais, só que eu não consegui achar para vocês uma conta pausada por comercial, já que elas são muito difíceis de achar, já que são grandes vendedores e tudo mais, mas é só um exemplozinho de como eu analiso isso diretamente ali do CX, né? Aqui eu dei um PS para deixar isso claro para vocês, principalmente visando em compartilhar esse material para que vocês consigam acompanhar, e deixei aqui informando que comercial ele tem sim autonomia para solicitar a remoção ou permanência de um impacto, isso muito devido ao contrato que a empresa tem com o MELI, e eu vou dar um exemplo disso para vocês no slide a seguir, tá? Voltando muito aqui, o que eles analisam. Então, eles vão sempre analisar, de acordo com a demanda, o contrato que ele tem, alguns detalhes visíveis na conta. Por um exemplo, não é possível analisar diretamente de CX algumas reclamações, porque o contrato dele é diferenciado. Então, o comercial coloca um comentário nesse caso, deriva para CX fazer essa análise. Eles vão ver muito do que é reclamação, cancelamento, mediação, que são muito recorrentes, então eles entram com isso. Acesso ao M1, o M1 é o calculador de frete que alguns vendedores têm na plataforma. Um exemplo, Adidas. A Adidas, ela tem uma forma de envio diferente. Essa forma de envio diferente é dada por esse M1, já que eles têm um sistema próprio de envio. Eles não precisam do mercado envios, a gente só dá o calculador de frete, ele faz toda a configuração para conseguir com esses envios. Então, eles ficam muito a par disso se o CX não conseguir. O freeze, ações jurídicas, quando eles mandam aí para a ouvidoria, né, já passa todo o contrato para a ouvidoria fazer essa análise. Pagamento ou problemas com faturas, que às vezes são mais recorrentes, quando ele entra em CX, a gente já pede para entrar em contato direto com o assessor, porque o assessor consegue ver melhor o que aconteceu, o que era aquela tarifa, que é super diferenciado e como ele pode ajudar, tá? O assessor, ele pega esse caso, então, suponhamos aí uma reclamação ou cancelamento, ele vai analisar ali e viu que era real o que o vendedor falou, estava batendo na conta dele aquele impacto, ele manda esse caso para a CX fazer. Então, eu coloquei um exemplo prático de que eu já peguei aqui na equipe de massivas, que foi necessário que viesse de comercial para que a gente pudesse fazer a remoção. A equipe de Adidas, eles não fazem nenhuma venda para consumidor final jurídico. Isso por conta de situações tributárias e tudo mais. Então, sempre que chega um comprador jurídico, eles fazem o cancelamento dessa negociação diretamente da plataforma deles. Isso é dado como impacto, já que lá no começo eu tinha informado para vocês que quando ele cancela proativamente, é dado um impacto, ele não pode passar desses 3%. Então, aí ele já entra em contato direto com o assessor valida o contrato dele, coloca ali um comentário, valida isso com o TL da equipe que vai analisar e manda aqui para que a gente faça essa remoção desses cancelamentos para que não impacte, tá? Isso é muito mais relacionado à equipe de comercial, tá? Tem vendedores que não têm assessores na conta, que também não conseguem fazer, aí é outro tipo de gestão, aí eles fazem uma carta jurídica para seguir com essas ações, e aí a gente sempre valida ali em contato com as equipes para decidir a melhor tomada de decisão para que não impacte nenhum deles, tá? Tranquilo até aqui para vocês? Eu tenho uma dúvida, Gabriele. Claro. Se o cliente ele usa, o vendedor, no caso, ele usa o ME1 ou o ME2, né, no caso, que é o frete particular fora do mercado envios, ele tem um diferencial, por exemplo, ele aparece ranqueado mais para baixo do que quem usa o mercado envios, por exemplo? Não. A gente só coloca esse ranking aí muito variado ao que é a reputação. Então, a gente tem as análises do que é a reputação na conta do seller, a gente tem ali a ficha técnica, sabe? Os anúncios para ver qual a localização que ele vai estar ali nas buscas, né? Então, não é só relacionado a usar o mercado envios ou não. Claro que é um diferencial e a gente coloca esse diferencial um pouquinho mais para cima, mas isso não vai impactar diretamente, até porque quando a gente pesquisa, a gente pode ver que alguns anúncios de contas aí, mais loja oficial, mercado líder, sobe na frente porque a gente tem o catálogo. Logo, o catálogo não necessariamente é com vendas com o mercado envios e ele sai à frente de alguns anúncios. Então, isso não está muito correlacionado. Beleza, obrigado.
O que seria HT? HT é handling time, né? Então é o atraso com o ME, com o Mercado Envios. Beleza? Show. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre devolução express. O que é a devolução express? É uma forma muito mais rápida do que uma reclamação. Então, eu comprei um produto na plataforma, eu comprei um carrinho para o Miguel na plataforma, vi que quando chegou esse produto era diferente, não quero esse carrinho, quero devolver. Ele só vai lá, eu só vou lá no Mercado Livre, entro na plataforma, clico lá em devolver o produto, é um botão super visível em compras, cliquei nesse botão, vou informar o motivo, o Mercado Livre vai me dar um código reverso, então é um códigozinho que eu só vou levar até os Correios, na verdade vou embalar o produto, vou levar esse código até os Correios, eles vão me dar uma folhinha para preencher ali a declaração de conteúdo, ou se eu já tenho a nota fiscal, eu já envio com aquela nota fiscal, e vai direto para o vendedor sem a necessidade de conversação, então não tem uma conversação no campo de mensagens, tá? Então, resumindo, é uma forma muito mais prática de devolução, porque não precisa ter um contato entre comprador e vendedor. O comprador só segue com essa devolução, tá? O diferencial é que o custo de devolução, ele vai de acordo pelo motivo apontado pelo comprador. Ou seja, se eu falei que esse produto ele era totalmente diferente do anúncio, pode impactar o vendedor. Agora, se eu falei que eu me arrependi, que eu não gostei do produto, achei ali que a qualidade era diferente, eu estava com uma expectativa X e tive outra, um arrependimento, aí não impacta, esse valor não é gerado para o vendedor, né, da tarifa de devolução. Onde eu valido isso? Vou validar muito ali no fluxo de reputação, quando vai ter ou não. Aí eu coloquei aí como eu identifico, né? Onde eu identifico que isso é uma devolução agilizada. Quando a gente entra no CX, lá em vendas, vai colocar o número da negociação que eu estou procurando, já vai aparecer essa aba. Essa aba de devolução agilizada, já vai aparecer a abazinha informando qual é, e vai aparecer aqui, devolução agilizada, a gente já vai entender que foi uma devolução de tal comprador, ele informa o que aconteceu com o produto, e ele deixa o detalhe do envio. Aqui em cima pode gerar uma confusão, porque recebeu o produto defeituoso, ou recebeu o produto diferente, a gente já vai entender que, poxa, tá com defeito, tá diferente, mas não. É porque a gente tem algumas siglas, né, e situações que a gente considera. Então, a gente tem aí em reclamações quando falam PNR. O que é um PNR? O PNR é sempre o paguei e não recebi. Então, é uma reclamação aberta antes dele receber o produto. No caso de devolução express, sempre vai ser um PDD, porque ele já recebeu o produto. Ou seja, depois que ele recebe esse produto, ele abre qualquer devolução, ou uma devolução, ou uma reclamação, ou mediação, vai ser dada como um PDD, e aí a gente vai olhar mais aqui o detalhe do motivo, que é o que vai determinar se impactou ou não a reputação do seller. Além disso, eu consigo validar se ela ainda está impactando? Consigo. Sempre que tiver esse avoid aqui, né, significa que ela não está impactando. Foi feita uma remoção aí por CX, ou ela não impactou diretamente porque foi aberta como um arrependimento. Agora, não tem esse avoid, vai ter uma taxinha aqui, azul, em excluir reclamação. Isso significa que ela ainda está impactando na reputação, e se houve a devolução, que sempre vai mostrar esse código aqui, ó, que é o código reverso do produto, significa que ela foi devolvida e que provavelmente esse vendedor aí, ele vai ter tido um custo de devolução desse produto por motivo X que deu defeito, ou foi diferente, ou algo do tipo. Tranquilo até aqui? Gabriela. Se o cliente devolve o produto quebrado? Se ele devolve o produto quebrado, a gente abriu, né, uma exceção aí para os vendedores da plataforma, que a partir do momento que ele recebe essa devolução desse produto, e esse produto ele viu que está com defeito, diferente do que o comprador informou aqui na devolução ou lá no campo de mensagem, a gente segue aí com uma análise, vai identificar muito de
de perfil, de score de vendedor, se ele pede muito estorno, ou o histórico do comprador, ele pede também muito estorno, e provavelmente a gente vai seguir com a devolução do dinheiro para o vendedor. Então, é aberta uma mediação, quando esse produto chega, ele entra em contato, ele clica nos 3 pontos da conta dele lá em vendas, coloca que recebeu o produto com defeito ou algum tipo de problema, ele tem um prazo de 3 dias para fazer isso. Depois que ele faz isso, é aberto mediação, e mediação segue com essa análise e, de acordo com o fluxo deles, se eles vão fazer a devolução desse dinheiro ou não, e eles vão deixar lá o motivo do porquê. Gabriele. Oi. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Às vezes acontece muito com os nossos clientes, do pessoal simplesmente, vamos supor, o seller está fazendo a venda, e de 100 vendas, 2 vendas, aconteceu um caso como esse. A pessoa diz não ter gostado da qualidade do produto, vai lá, devolve, não quer contato com o vendedor e nada. E isso, às vezes, o jeito dela escolher, que ela não se arrependeu da compra, ela colocar que recebeu um produto diferente, com qualidade inferior, está impactando na reputação do vendedor. E não tem não digo uma disputa, mas não tem uma defesa do vendedor quanto a isso, entendeu? Vocês pensam em fazer alguma coisa nesse sentido? Sim, hoje, na verdade, a gente já tem no fluxo baixado o que é qualidade do produto. Então, quando o comprador ele abre uma devolução, por um exemplo, de qualidade do produto, e o motivo é como baixa qualidade, mesmo que ele não tenha informado nada no campo de mensagens, a gente segue com essa remoção. Hoje já é novo, tá? E a gente seguia com essa remoção em relação à baixa qualidade. Mas isso se ele informa aí nesse cantinho aqui de detalhe, então vai estar como baixa qualidade, ou lá no campo de mensagens, se ele fala bem assim, eu não gostei da qualidade do produto, a gente segue com remoção. Já quando é um produto diferente, quando a gente valida no nosso fluxo, o fluxo pede para que a gente olhe inconsistente. Então, a gente vai validar muito o que o comprador fala e muito o que o vendedor está oferecendo. Então, a gente vai analisar as imagens que ele traz, o que ele comenta no campo de mensagens, para determinar ou não se vai ter um impacto e se a gente vai seguir com essa remoção. Confesso que hoje está muito mais flexibilizado para que a gente consiga fazer essa remoção e não seja dado impacto. Mas é muito do contato em que o vendedor vai fazer com a nossa equipe de CX para que a gente consiga validar ou não essa remoção. Legal. E no caso, por exemplo, eu não sei se o Alexandre vai falar sobre isso, mas é uma pergunta também que eu vi que ele fez e seria interessante para todos. Como que é calculado esse impacto nessa questão de qualidade de produto? Bom, não tem um cálculo em si referente a um só critério. Isso porque a reputação é dada por todas as reclamações versus o número total de vendas, certo? Então, é um conjunto que a gente vai calcular para validar. Se a gente vê que, que ele abriu por várias de qualidade do produto, a gente vê que é passível de remoção, a gente vai remover ela vai continuar ali no histórico de reclamação, só não vai mais impactar na reputação dele. Logo, a reputação dele vai voltando a ficar ali para um verde, ou se já está lá no amarelo, vai para o verde, se já está no verde, vai continuar no verde. Então, vai ser muito dessa análise aí para determinar se o número de reclamações vai descer e a reputação dele vai subir ou vai permanecer na mesma. Perfeito. Tranquilo, já tá respondido. Obrigado. Imagina, é isso. Gabriele, tudo bom? Oi. Posso só fazer duas perguntinhas? Claro. Rapidinho. Uma delas é o que o Ale aqui do nosso time também colocou aí. A gente tem aqueles avisos, né, de que o anúncio está perdendo exposição por ter tido uma reclamação em 200 vendas, uma reclamação em 600 vendas, né? A gente tem alguns casos que o cliente tem mais de 1.000 vendas, toma 2 reclamações, dependente do motivo, aparece ali. Isso já está impactando realmente os anúncios ou ainda não? Porque a última informação que a gente tinha era que isso estava sendo mostrado, né, mas não estava impactando. Se isso está sendo impactado, está impactando ou não, e se tivesse, a gente já tem um caminho para retirar isso, né, porque um anúncio com 300 vendas e receber uma reclamação qualquer e ela constar ali é muito difícil, né, de manter a relevância do anúncio. Aí não é mais relevância conta, né, a gente está dizendo reputação anúncio. A primeira pergunta é essa.
Ah, claro, sim, é um processo novo, inclusive, né, esse aí de anúncios, então é uma coisa que está seguindo muito pela equipe de vendedor, e vendedor manda para a gente quando é uma situação massiva, ou seja, o que a gente tem recebido aqui em massivas, o vendedor ele vai entrar em contato e vai falar ali que os anúncios deles vai descer, né, a visualização no coisa de busca por conta do que você informou, porque tem um número muito alto de reclamação. Quando ele manda esses anúncios, a equipe de vendedor, ele já separa todas as reclamações que tem nesse anúncio. Dando maior que 6, ele vem para a equipe de massivas. Então, a gente analisa como uma reclamação comum. Então, a gente vai removendo. Conforme a gente vai removendo, vai diminuindo a porcentagem ali do anúncio. Quando ela diminui a porcentagem do anúncio, aquele anúncio ele vai voltando a ter uma exposição maior e vai perdendo essa taxazinha. Agora, se a gente não removeu, ela vai continuar, porque a gente entende que o impacto é correto. Um exemplo do que pode acontecer é um anúncio, esse vendedor é novo, ele tem um anúncio ali, e esse anúncio, ele recebeu 3 reclamações, tem 5 reclamações. 3 dessas reclamações são todas pelo motivo de defeito. Então, todos esses produtos estão chegando com defeito. Então, é o momento que a gente vai analisar, viu que está essa grande porcentagem com defeito, e a gente vai falar, olha, grande parte dos seus anúncios estão com defeito, né, nesse produto. O que você pode fazer? Validar com o seu fornecedor se tem como fazer uma correção desses produtos, ou você mesmo fazer o teste no produto antes de seguir com o envio dele, sabe? Então, é uma dica do que a gente pode passar para ele. Entendi. É só um ponto para revisão que eu acho que é interessante, acredito que todo mundo dos 80 que vão concordar. A gente tem anúncio que menos de 0,2% de reclamação sobre as vendas está aparecendo a mensagem. E, tipo assim, é impossível a gente não ter reclamação, né? Eu acho que tinha que pelo menos seguir o percentual dos 3%, que é a regra do MERI, ela ser aplicada ao produto, se fosse o caso, que é para a gente ficar. Mas eu acredito que é um processo em evolução, eu só acho que ela acaba impactando, às vezes, um anúncio de curva A do seller e naturalmente, prejudicando o seller. Às vezes, um estoque alto no fulfillment, alguma coisa. Isso acaba prejudicando a cadeia inteira, né? Porque isso afeta até crédito, que não recebe, às vezes, uma parcela porque a venda caiu do seller nesse sentido. Então, acho que tem que tomar cuidado só no percentual, mas ficou claro aqui. A outra situação que eu ia colocar para você, normalmente, quando a gente não concorda com uma reclamação e o cliente alegou um motivo ali, antigamente a gente juntava todas e a gente ia para o chat no sentido de pedir para ser desconsiderado, etc. Quando o volume é muito grande, a gente ainda faz isso. Mas uma estrutura que a gente criou aqui é abrir já mediação na própria reclamação e pedir para que seja, tipo, desconsiderado da reputação. E isso tem dado certo, tá? Tem sido rápido e tem sido efetivo. Esse caminho é ok, ele pode continuar sendo feito, ou vocês enxergam ele aí como uma quebra de fluxo? Porque eu tenho achado mais rápido do que ir para o chat de forma massiva para pedir as retiradas. Então, quando o índice de reclamação é baixo, e você ainda tem uma gordura ali para mediação, tem sido mais fácil pedir já, e vocês acatam muito rápido a mediação, né? Então, a resposta dela é muito rápida e a retirada tem sido rápida. Pode seguir com esse fluxo? Eu acho bacana, só que a gente tem que validar aqui. Se esse vendedor, ele for um vendedor que ele é um mercado líder e a gente está contando pelas mediações, se esse número subir, conforme a gente vai indicando isso para ele, esse número vai subir, nas mediações dele sobe, a reputação dele pode baixar. Mas se você tem uma certeza que está passível de remoção e que a equipe de mediações vai fazer essa remoção, logo ela não vai impactar, né? Porque se ele se exclui a reclamação e essa reclamação tem uma mediação, ela também é excluída, mas não tem como só excluir a mediação. Logo, ele seria impactado se não está no fluxo de mediações para remover, sabe? Então, acho que é só isso que tem que ter cuidado, é o zelo ali se realmente é passível de remoção. Vocês têm o fluxo de reputação disponível para vocês? A gente tem, e dentro do cenário, a gente sempre analisa isso que você falou, tá? Se ele está longe das mediações, se ele vai pedir, por isso que quando a empresa tem muita reclamação, aí não tem jeito, tem que ser massivo pela retirada. Senão, a gente tem feito dessa forma, mas sempre ponderando, e normalmente quando o motivo a gente sabe que pode ser retirado, como você falou, acho que é muito importante. Ali dentro a gente tem tido muita reclamação, às vezes de produto não é o que ele comprou, mas na verdade foi quebrado no transporte, e aí fica nítido na foto que ele foi danificado no transporte, essas coisas. Então, a gente sempre tenta fechar toda a cadeia de prova, vamos dizer assim, na reclamação, para munir vocês com o maior número de informações,
e aí abre a mediação. Mas perfeito, obrigado, viu, Gabriel? Imagina, se tá dando certo, se tá sendo funcional, tá removendo, tá ajudando, a gente vai seguindo. Boa, obrigado. Gabriela, posso fazer uma pergunta? Claro. Da mesma forma que o Alexandre estava falando agora, nós temos alguns produtos que nós somos líderes de venda no setor automotivo. E esses produtos eu percebi que os clientes, alguns concorrentes, estão fazendo algumas reclamações nos produtos para tentar derrubar a relevância desses produtos. Existe algum crivo de IP ou de alguma forma que vocês conseguem identificar isso? Porque o que acontece? Esses clientes esses concorrentes estão fazendo as reclamações para tentar derrubar a relevância do produto. Se você tem o domínio do produto, a gente importa o produto, coloca o produto para venda, ele tem alto índice de vendas, são produtos que a gente tem 6 mil vendas nesse produto. E aí o que acontece? A gente recebe a reclamação e já vem a tagzinha que o produto sofreu reclamação. Existe algum crivo em relação a isso, a esse tipo de tratativa? Sim, hoje a gente já tem um critério muito validado nisso, que é o critério de vingança, né? Então, se a gente valida ali que aquele comprador fez mais de uma compra naquele produto e todas essas compras que ele fez tem uma reclamação, um cancelamento ou uma devolução, a gente já segue com essa remoção massiva para que não impacte nenhuma, porque a gente entende que foi uma vingança. Ou se ele cita isso já lá no campo de mensagens, porque a gente pega e tem situações que alguns são bem mais ousados, né? E coloca falando que vai fazer isso para prejudicar ele, ou qualquer palavra que a gente entenda que é um pouco que é uma ameaça ou uma coisa mais vingativa, a gente também segue com essa remoção. Então, sim, já é algo que está aí em um critério bem baseado e um apontamento bem bacana de que a gente pode seguir com essa remoção. Não é mais uma preocupação em relação a isso. Perfeito, obrigado. Imagina. Bom, mais alguma pergunta? Não? Boa. Tranquilo. Vamos seguir aqui para Mercado Envios, vamos entender um pouquinho dessas modalidades para que a gente entenda quando eu removo, quando não removo, aonde eu acho, como eu faço, tá? Então, eu vou trazer um embasamento mais bem pouquinho em relação ao Mercado Envios, tá? Falando aqui sobre as modalidades do que a gente tem, cada um dos gerenciamentos são diferenciados. Então, quando a gente fala de drop-off, é sempre aquela modalidade que ele vai preparar o produto dele, vai ter a venda lá na plataforma, ele vai preparar o produto dele direitinho, fazer a embalagem, vai pegar esse código, vai colocar ali a nota fiscal ou a declaração de conteúdo e ele vai levar até os correios. Então, uma gestão completamente manual do vendedor. Quando a gente fala de cross-dock, é uma modalidade um pouco diferente, né? Ele recebe a venda, prepara o produto, mas nós coletamos esse produto aí na residência dele. Então, a responsabilidade de coletar esse produto é integralmente da equipe de Mercado Envios, que vai pegar esse produto e seguir com o restante da negociação, ou da entrega do produto, do transporte dele. O Places é um pouquinho diferente, então o Places, ele segue aí a modalidade um pouquinho parecida com o cross-docking, tá? Então, o vendedor, ele recebe esse produto, ele embala esse produto e ele leva até uma das nossas agências mais próximas da residência dele. Então, essa agência não necessariamente vai ser uns correios. Pode ser ali um local onde vende um doce, pode ser ali uma loja que vende móveis. Então, a agência mais próxima que tem dele, ele só vai lá e vai deixar esse produto nesse local. Deixando nesse local aí, quem fica responsável por fazer a coleta e seguir com o restante do transporte, né, do envio do produto, é a equipe de Mercado Envios. A única diferença é que a gente não retira na casa, ele leva até um local que é muito mais próximo do que uma agência do Correios e a gente pega esse produto, tá? Tem o Fulfillment, então o Fulfillment ele é feito toda uma gestão pelo Mercado Livre. Então, a única coisa que o vendedor vai fazer é levar esse produto até o CD. Até onde, quando eu estava aí na equipe de vendedor, era levando até o CD. Do CD em diante, após receber a venda, é tudo feito pelo Mercado Livre. Logo que se tem um problema nessa negociação, a gente seguiria com essa remoção de acordo com o fluxo, tá? E eu esqueci de colocar que é o envio flex, né? Então, o envio flex, ele visa muito a entrega do produto no mesmo dia. É uma entrega muito rápida, então é muito parecido com o full. A diferença é que ele vai entregar, a diferença é que a gente vai retirar esse produto ali na residência dele e vai fazer a entrega no mesmo dia. Então, é como se fosse mais um motoboy, tipo um iFood, tá bom? Tranquilo em relação às modalidades?
Para habilitar cross-docking, como é que funciona? Qual que é o fluxo? Para habilitar o cross-docking é muito um convite de Mercado Livre. Ou o vendedor ele vai entrar em contato com a gente e ele vai dizer que ele tem interesse. A gente vai passar para ele um formulário. Vou ver se eu acho esse formulário e coloco aqui na apresentação para vocês também, tá? E ele vai preencher esse formulário, seja pelo cross-docking, o Places, o Fulfillment ou o Flex. E aí ele faz o preenchimento, a gente vai validar ali o número de venda, se é relevante ou não. E aí a gente traz esse convite para ele, para que ele possa seguir com essa nova modalidade de envio. Beleza, obrigado. Imagina. Ô, Gabriele, uma pergunta. Ali na modalidade cross-docking, digamos que o seller teve problema ali com... Como é que eu posso explicar? Vocês coletaram o produto e teve avaria durante a coleta. Como é que funciona o fluxo de devolução e reembolso? Só para ficar mais claro. Legal. Isso é muito um processo de ME, mas pelo que eu entendo, o que vai acontecer a partir do momento que Cross pegou esse produto, então a equipe de Mercado Livre pegou esse produto, viu que teve um problema aí no transporte, a gente já segue acho que eles têm um período para isso, tá? E aí eles já seguem com a devolução diretamente na conta do vendedor. A gente vai informar, a gente cancela, né? Mercado Livre cancela essa negociação e deixa o motivo do porquê foi cancelado, tanto para o comprador quanto para o vendedor na plataforma. Se o vendedor ele tiver dúvidas, ele vai poder entrar em contato e a gente vai conseguir detalhar com mais detalhes para ele do porquê isso aconteceu. Mas sempre fica um motivo assim, tipo, cancelamos por Meli. O motivo, teve problemas ali, o seu produto foi extraviado ou qualquer coisa assim do tipo. Entendi. E no caso do cliente receber o produto com essa avaria e chegar ao ponto de uma reclamação, vocês também fazem esse processo daí? Sim, a gente faz o processo, mas aí já entraria... Opa, saiu aqui da apresentação. Já entraria muito voltado no que é a reclamação, né? Deixa eu só procurar aqui que saiu a apresentação. Entraria no processo da reclamação, a parte que está no processo de reclamação, a gente vai analisar como uma reclamação comum e vai identificar se esse problema foi do transporte. Se foi do transporte, a gente valida fluxo, bateu com fluxo, remoção. Maravilha, então. Obrigado, viu? Boa, imagina. Deixa eu só voltar aqui onde a gente estava. Estávamos em Mercado Livre. Gabriele. Oi. Posso perguntar uma coisa sobre full, tá? Que é uma questão que muita gente me pergunta. O que acontece? Muita gente fica desconfiado pelo fato de enviar os seus produtos para o full e eu vou te fazer a pergunta que eles nos fazem. Qual é a garantia que eu vou mandar 10 produtos, vai chegar esses 10 produtos? Como eu faço para controlar isso além da planilha? Será que o meu produto vai ser despachado da forma que eu despacharia na minha empresa, entendeu? É uma dúvida que eles têm, que eu acho que seria pertinente também uma resposta, porque assim, nós passamos total segurança para que eles entrem, né, no sistema do full, porque hoje é uma das melhores formas de envio, é a mais rápida também, traz mais qualidade no envio também na entrega. Mas a pergunta que eles nos fazem sempre é essa: qual que é a segurança que eu tenho de mandar um produto? Entendeu? Mais ou menos isso. Legal. O que você pode passar é todos os dados positivos a partir do momento que ele vira um fulfillment. O que acontece? A partir do momento que ele vira full, ele tem um contato muito mais rápido e muito mais prático na plataforma, porque vai ter um botão ali 24 horas para que ele consiga contatar diretamente a equipe de fulfillment. Então, a equipe de fulfillment ele vai estar sempre à disposição para poder ajudar ele. Ou seja, se ele teve um problema como ele configura na plataforma, ele pode entrar em contato com a gente diretamente da conta dele, o que é muito mais seguro. Outra, se ele teve um problema com o produto, então o produto dele foi enviado lá para o CD, a partir do momento que a gente viu que um desses produtos foram extraviados, ele colocou 10. Na conferência bateu 10, mas chegou lá no CD 9, foi extraviado, a gente vai fazer esse estorno para ele. Então, a gente faz o estorno e informa para ele na plataforma. Ele vai ter uma gestão diretamente pela planilha, então essa planilha é vinculada a Mercado Livre e vendedor. Se tem alguma interferência ou ele não está conseguindo configurar, ele tem um contato diretamente com a gente. E qualquer problema que dê durante o transporte, se aquele produto foi extraviado, se aquele produto foi danificado, a gente segue com o estorno, porque a gente entende que toda a gestão foi Mercado Livre. Então, Mercado Livre é responsável por isso. Perfeito. Então, é mais passar os pontos positivos para ele do porquê eu devo escolher full. Eu estou segura, eu tenho contato, qualquer momento eu posso ali procurar uma informação, ela vai ser muito mais rápida e muito mais prática.
Sim. O maior medo dos sellers que eu percebo também, tá? É outra pergunta, é sobre a pessoa acabar, exemplo, colocando que vai mandar 10, mas na hora de fechar a caixa, aconteceu que caiu no chão, quebrou, manda 9, ou às vezes é um produto que estava em falta, chega e quer mandar mais. Eu deixo todo mundo ciente que é para fechar o envio com 100% de certeza do que vai mandar, não mandar menos nem mandar mais, né? Mas o medo que todos eles têm é, eu posso mandar menos, posso mandar mais, vou ser prejudicado quanto a isso ou não? Não, ele não vai ser prejudicado se ele viu ali que no momento que ele colocou 10, que ia enviar 10, mas viu que ele vai ter que enviar 8, porque foi danificado ali no momento e ele é um bom vendedor e ele não quer prejudicar nenhum comprador, é simples, ele entra em contato com a equipe de Fulfillment, que Fulfillment faz essa modificação direta para que chegue no CD com a quantidade correta. Perfeito, essa é a minha dúvida. Obrigado, viu? Boa, imagina. Gabriele, e se no caso enviar mais? Se no caso ele enviar mais, ele faz a mesma gestão. Antes de seguir com esse envio, ele já entra em contato com a equipe de Full para que a equipe de Full faça essa modificação no sistema para que não dê nenhum problema chegar no CD e fique se perguntando, ai meu Deus, surgiu mais, será que é do mesmo vendedor? Como é que vai ser? Show, boa. Bom, aqui eu coloquei muito do quais são os critérios que a gente tem de HT e reclamação quando a gente remove aonde eu acho, tá? Vocês têm acesso ao chip back-office? Eu não. Não? Legal. O chip back-office, gente, é uma plataformazinha, tá? Que a gente entra aqui em CX para que a gente consiga fazer algumas validações. Mas entendendo bem, já que não é algo que vocês precisam analisar a fundo, mas se eu preciso ou não remover, se eu vou falar para o vendedor ali para ele entrar em contato diretamente com a equipe de CX para fazer essa remoção, é simples. Caso algum de vocês tenha esse acesso, é só entrar na SBO, que é conhecido como o chip back-office. Ali em Shipment, a gente consegue pesquisar pelo número da venda, pelo número do pacote, o ID do vendedor e muitos outros. Ali a gente consegue detalhar um pouquinho mais, olhar um pouquinho mais de quando foi feito esse envio, se ele estava atrasado ou não, se teve um problema ali com o cross-dock. Então, é nessa página de SBO, que a gente chama, que a gente consegue fazer todas essas validações para entender se vai ser ou não uma remoção. Consultando o fluxo, eu trouxe até o print aqui para vocês, que a gente tem em reclamação, que é o critério de atraso involuntário, e para validar isso, a gente olha diretamente no caso de HT. Então, a gente vai remover tanto o HT quanto a reclamação, se for um feriado municipal, ele teve problemas ali com a agência, ele só entra em contato e fala bem assim, olha, a agência estava fechada, estava sem sistema, eu não consegui fazer o envio do produto. A gente seguiria com essa remoção. Teve atraso na coleta, onde a gente valida nessa paginazinha que eu falei para vocês, que é do SBO. Então, nessa SBO, a gente consegue ter acesso para ver se teve atraso nessa coleta para ter uma remoção. Problema na atualização do rastreio. Então, por um exemplo, teve ali um envio por Fulfillment, mas por alguma instabilidade não subiu no sistema, e aí foi um bug, a gente seguiria com essa remoção. Tudo que é contingência e bug, que é comprovado pela plataforma, está aberto, foi encerrado, já aconteceu ali, está em andamento, a gente seguiria com essa remoção. E também ali o produto possui um prazo de disponibilidade foi enviada no prazo. O que significa isso? O produto dele, ele tem ali a disponibilidade de estoque, né, que é o famoso produto personalizado, e a partir disso ele coloca que é um X data, ele enviou naquela data, mas o sistema entendeu que estava atrasado. Analisando isso aqui na SBO, a gente viu que é prático, que não deveria impactar, a gente remove. Tanto o HT, então a gente removeria ali no que é o critério de mercado envios com atraso, e também a reclamação, tá bom? Tranquilo até aqui? Perfeito. Ótimo. Aqui eu trouxe um pouquinho, eu não sabia que vocês não tinham acesso ao chip back-office, mas enfim, eu fiz uma abertura para que caso venha acontecer que vocês tenham acesso. Como é que eu pesquiso isso? Hoje aqui em CX a gente tem uma página só para validar quando é atraso de cross-docking. Então aqui nessa paginazinha do cross-docking a gente consegue validar se a coleta ela passou pontualmente ou ela atrasou. A gente consegue ver aqui, tipo, se tivesse aqui não passou logística, é porque não passou como programado, foi um problema com a equipe de logística. Coleta cedo,
que significa que a coleta passou mais cedo, isso pode impactar em outras vendas, se ele fala bem assim, olha, a coleta hoje passou mais cedo que o esperado, e isso vai atrasar alguns envios meus porque não estavam prontos. Aí é o momento em que a gente vai conseguir fazer uma remoção, né, porque o HT em si estava no prazo, mas foi a gente que foi um pouquinho mais apressadinho. Nenhuma informações, nenhuma informação é porque não teve nenhuma coleta, então a coleta não passou naquele dia, e a gente consegue validar também pelo número de pacotes coletados, bem nesse cantinho aqui. Por quê? Alguns vendedores reclamam muito do tipo, a coleta passou, o caminhão de vocês estava cheio e todos os meus produtos não foram coletados. Era para ser coletados 30 e vocês só coletaram 15. Quando a gente bate aqui nessa telinha e viu que realmente era 15, que deveria ser 30, aí a gente também seguiria com essa remoção, porque não foi uma responsabilidade do vendedor, tá? E sempre que a gente verifica que teve uma reclamação e um atraso por ME, a gente segue com a remoção de ambos, já que não foi uma responsabilidade do vendedor e o comprador acabou abrindo ali por culpa de Meli, tá? O que a gente não vai remover é, por um exemplo, se ele entra ali como não obteve resposta. Então, a coleta estava atrasada, o comprador entrou em contato com o vendedor e o vendedor ele não respondeu ele no tempo hábil ali de 8 horas, né? Claro, tirando ali o intervalo da 21 às 8. A gente viu que foi por esse motivo que estava no fluxo, o fluxo diz para não remover, a gente não remove, mas se ele está dentro do tempo de resposta, foi aberta a reclamação por esse motivo, a gente seguiria com a remoção. Tranquilo? Tranquilo. Gabriela, eu tenho uma dúvida um tanto quanto específica. Tem alguns clientes que são sabatistas, eles não trabalham sexta ao anoitecer e sábado até o anoitecer também. Como que a gente pode conduzir e orientar esses vendedores que não trabalham para eles evitarem ter problema tipo, de não fazer entrega, o handling time ser maior, o que eles podem fazer para eles também não serem afetados na reputação deles nesses casos? Legal. A coleta, ela não passa dia de sábado, então se ela passar é muito uma opção do vendedor fazer aquele envio, a gente não vai obrigar ali que ele trabalhe, né? E na sexta-feira, sempre que tem uma venda que ela foi feita na sexta-feira, ele pode enviar esse produto até segunda-feira, então ele pode aguardar. Agora, se essa venda foi em uma quinta-feira e tá para ele enviar até sexta-feira, às 24 horas, a gente vai pedir para que ele faça esse envio. Então, ele pode fazer uma programação, por exemplo, para entrar em contato com a equipe de mercado envios, para deixar um horário um pouco mais tarde. Então, fazer os envios desse produto na quinta-feira, lá em torno de a coleta passar um pouco mais tarde, passar a última coleta ali na residência dele, ver se é possível para que ele consiga fazer o envio no dia só, para que ele consiga ir, né, ter um espaço mais livre. Agora, em relação ao tempo de resposta, hoje a gente já tem ali os motivos que o vendedor pode informar, então a gente desconsidera aí o que é feriado, o que é final de semana, para que não contabilize na reputação dele por tempo de resposta. E, por exemplo, drop-off, no caso, o correio pode estar aberto num sábado. Como é que funcionaria? Ele pode, pedido saindo na sexta, ele pode despachar só na segunda-feira? Ou não, isso vai ter impacto? Não, ele pode. Sempre que os envios for na sexta-feira, é opcional dele um drop-off ali, ele segue com o envio no sábado, ele segue com o envio na segunda. Como sábado e domingo não é considerado dia útil, então ele não precisaria enviar o produto dele, até porque tem agências que nem abrem no sábado. Então, sábado e domingo a gente não considera, e nem feriado. Perfeito. Muito obrigado. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Ô, Gabriele, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que está o prazo de exclusão quando o coletas deixa de passar ou quando você tem uma reclamação que ela foi acatada como exclusa, tá? Como é que está o prazo? Eu vejo que no final de ano nós tivemos aí um problema aí em alguns sellers aí, que eu acompanhei, inclusive, né? Que o prazo era de 72 horas, mas teve casos aí que chegou a demorar de 10 a 15 dias para exclusão. Como é que está hoje esse prazo, quando identificado que será excluso?
Bom, o prazo hoje de remoção é no máximo até 48 horas. No final do ano, era muito uma situação de que a gente estava com um número de acumulados muito grande. Então, por ter um número de acumulados muito grande, a gente demorava muito para pegar esse caso, logo demorava, mas você sempre pode passar para ele às 48 horas. Como o número era maior de casos, porque ainda não tinha a equipe em si de massivas e estava com muito lotados, demorava um pouquinho. Mas sempre que houver uma remoção, a gente vai falar para ele 48 horas. Por quê? Antes a gente dependia muito do que era a remoção por team. Então, a gente tinha um limite para poder fazer essas remoções. Quando batia esse limite, a gente não conseguia. Então, a gente mandava para o team. Se o limite do team na conta daquele vendedor tinha batido também, ele mandava para o supervisor e aí ia para gerente e muitos outros. Hoje não. Hoje o CX tem a independência de remover quanto quiser, não tem mais esse limite. Logo, a gente pode remover na hora e na hora já é feita essa remoção, mas a gente dá o prazo até de 48 horas ou 24 horas para que não dê um tempo hábil aí para que o sistema entenda que ela foi removida. Perfeito, obrigado. Imagina. Bom, como a gente melhora? O que a gente dá de dica para esse vendedor? Como vocês já sabem, são experts nisso, né? Tem aí essa APIzinha que nós CX conseguimos ver, e na conta do vendedor ele também consegue ver isso. Então, na conta do vendedor ele consegue ver qual é a reputação dele, a cor do termômetro. A gente informa para ele quantas vendas ele precisa fazer para retornar ao verde e indicamos algumas variáveis que têm de maior impacto para ele. Então, a gente fala para ele aqui, ó, a gente está vendo que as maiores reclamações que estão sendo abertas na sua conta é por problema de estoque. Aí ele já vai saber que ele precisa atualizar o estoque dele. A gente fala para ele também responder os compradores quanto antes, porque a gente também viu que as 3 variáveis que mais impactam ali é estoque, perguntas e, por exemplo, produto com defeito. Aí a gente fala para ele para não desaparar o comprador, ter o contato diretamente com ele, e a gente tem essas dicas um pouquinho mais rápido. O que a gente também pode indicar? Olha, se você viu que está analisando, você viu que todas essas dicas estão aqui, mas você está achando um número muito grande de reclamações para ser analisada, baixa o relatório, analisa, vê qual é passível ou não de remoção, e você viu que algumas são passíveis, entre em contato diretamente com a nossa equipe, que a gente vai analisar, a gente vendo que não deveria impactar, a gente segue com a remoção, porque pode acontecer, apesar do sistema ser inteligente, algumas reclamações elas vão ficar ali, mas não deveriam impactar na reputação. Então, isso pode muito acontecer, tanto que quando eles vêm com a gente, algumas reclamações, ele informa, ó, tudo isso é baixa qualidade, eles sabem, tá, quais são os impactos, aí ele fala, ó, não deveria impactar, e aí ele já manda, a gente remove. Outra, eu não coloquei, coloquei sim o linkzinho, aqui passando para outra página, eu deixei esse link da Central de Vendedores Reputação. Esse link vocês podem passar para ele, porque através dessa Central de Vendedores Reputação, já tem os critérios que a gente pode remover. Então, ele consegue analisar, bater o olho e falar, isso bate com isso, então é passível de remoção, vou colocar aqui nessa planilha para mandar para a equipe lá de atendimento ao cliente para que a gente siga com essa remoção, tá? Então, eu deixei aqui, além das dicas que a gente passa, o que a gente pode fazer? A gente pode pedir para ele manter o contato com o comprador no pré e pós-venda, até porque com pré e pós-venda, ele vai fazer o quê? Ele vai ter um contato muito mais rápido, então ele teve um problema com o produto, acabou de chegar o produto, mandou assim, você teve algum problema com o produto? Esse é meu telefone X, o comprador ele já vai entrar em contato com ele e já vai resolver diretamente ali pelo campo de mensagens, até porque alguns vendedores são grandes, então ele fala assim, olha, nem precisa me mandar o produto de volta, já estou mandando outro para você, ou senão nem precisa me mandar o produto de volta, estou devolvendo o seu dinheiro. Então, eles são muito rápidos em relação a isso. Então, dê essas dicas. E também dê a dica dele utilizar aí o integrador, né? Do que é as mensagens automáticas. Então, ele fazer algumas mensagens automáticas para que isso aconteça. Tem a dica da Central de Vendedores. Ele sempre manter o estoque dele atualizado. É muito recorrente o fato de reclamações serem impactadas por problemas de estoque. Ele realizar sempre a gestão dos anúncios dele. Então, deixar o mais completo através da ficha técnica, descrição, foto e variáveis. E se ele tiver qualquer problema com o catálogo dele, o anúncio foi para catálogo e mudar alguma coisa que não é relevante ao anúncio. O produto dele não oferece a prova d'água, mas colocaram lá que é a prova d'água. Ele pode entrar em contato com a gente entra diretamente com a equipe de comercial para fazer essa remoção para ele, tá? Realizar sempre o envio no prazo indicado.
Se ele for sem ME, ele disponibilizar a informação do prazo de despacho do produto dele na descrição ou no campo de mensagens, que a gente vai sim olhar isso e levar em consideração. Ele sempre solicitar o cancelamento primeiro para o comprador. Se o comprador fala bem assim, olha, não consegui seguir com o cancelamento, não estou conseguindo, beleza. Aí ele pode fazer o cancelamento, já é previsto em fluxo a partir do momento que o comprador informa que ele não consegue fazer o cancelamento ou que ele quer cancelar, olha, não quero mais seguir com a venda, cancela aí para mim, por favor. A gente segue com essa remoção. E nos contatar sempre que tiver uma estabilidade. Teve uma estabilidade aí na plataforma, que ele não consiga seguir com o envio, ele já manda, a gente já vai associar o bug, o fluxo já vai entender que é passível de remoção e a equipe de CX já seguiria, ou essa remoção seria automática. Fica alguma dúvida até então? Eu fiquei com uma dúvida só com aquela complemento da questão do Sabatista, e para Flex, como é que funcionaria? Porque se a pessoa comprar, vai ter assim, entrega hoje, entrega amanhã. Como é que faz nesse caso? Ele precisa desativar os anúncios? Ele precisa pausar eles? Então, ele pode seguir com essa pausa, a gente pode dar a dica para ele de fazer a pausa massiva, né? Então, toda quinta-feira de noite, toda quinta-feira ele vai lá e pausa os anúncios dele de forma massiva, para não seguir com os envios na sexta-feira, porque a gente não tem nenhum critério relacionado a isso. É algo que sim, eu posso levar lá para os meus teams levarem adiante e colocar no fluxo, já que é uma questão de religião deles e tudo mais, ou eles podem fazer uma gestão por fora, né? Então, como eles não trabalham com isso, eles fazer um terceirizado dessa situação. Então, a gente pode passar essa dica para eles, que enquanto a gente está aí, né, desenvolvendo, melhorando a plataforma para que seja melhor para eles, eles possam terceirizar nesse dia, se eles não quiserem perder a venda. Caso não, eles pausam na quinta-feira, não tem nenhum envio. Quando for no sábado de manhã, já que eles não trabalham ali na sexta-feira, no sábado eles ativarem também de forma massiva e aí ele já vai começar a ter as vendas novamente. O que me preocupa só é que quando ele ativar, ele vai ativar todos os anúncios. Então, até anúncios que não tem estoque no momento, ele pode seguir ativando. Então, vai ser uma gestão muito manual, muito mais, trabalhosa. Uhum. Tá bom. Beleza, obrigado. Imagina. Bom dia. Gabriel, eu estava conversando com o pessoal da Hell Trades aí da MD Livre essa semana e eles informaram que para alguns sellers as mensagens automáticas não estavam funcionando através da API. Existe alguma informação oficial do Mercado Livre se isso de fato vai ser bloqueado, se vai continuar essas mensagens automáticas? Como é que está sendo tratado isso daí? Não conheço nada em relação a isso e não tenha subido nada em relação às mensagens automáticas. Acho que elas continuam, provavelmente pode ter sido uma instabilidade, mas não tem nada que tenha subido que impossibilite ele de seguir com as mensagens automáticas. Na verdade, é uma grande facilidade para eles e entendo que elas devem continuar. Tá bom, obrigado. Só mais uma dúvida. Essa gravação e esse material, esse PowerPoint, vai ser disponibilizado para a gente por e-mail? Claro, eu consigo dar acesso para a Bruna e a Bruna segue encaminhando ele para vocês. Tudo bem, Bru? Tudo bem, Gabi. Perfeito. Não precisa solicitar para ninguém, não. Vai ser enviado para todo mundo. A gente vai enviado, só aguardar. A gente vai enviar para vocês com compilado de todas as capacitações. Então, vocês seguem com essa capacitação até sexta-feira, com todas as BUs. E assim que a gente encerrar, a gente vai mandar um link único com todas as conversas. E aí vocês vão conseguir acessar por conteúdo, tá bom? Para facilitar também de vocês não ficarem recebendo muitos e-mails e acabarem perdendo algum dos vídeos. Obrigado, Bruna. Legal, boa. Pessoal, fica mais alguma dúvida? Legal, subiu algumas dúvidas aqui no chat, vamos ver? Eita, subiu bastante. Bom, a gente teve aqui. Se o cliente atendido por nós consultores tiver a oportunidade de que a gente tivesse um contato direto e rápido para análise mais profunda de algumas coisas que estejam afetando a reputação e merecer a revisão, agregaria muito valor no dia a dia. Exemplo, o seller saiu do verde para um detalhe de reclamação atraso, que era justificável, a gente aciona mais rápido. Legal, gostei da dica, Roberto, vou guardar ela aqui bonitinha, e tudo que a gente consiga repassar, já que pela equipe de massivas a gente tem um acesso muito mais rápido com a equipe de processos, eu deixo aqui anotadinha, passo para as meninas responsáveis desse projeto, para que eles sigam aí
validando se é possível, tá? Alguns sellers serão notificados de produtos com atendimento ruim. Essa daqui foi muito voltada àquela de anúncio, né, Alexandre? Alguns sellers são notificados de produtos com atendimento ruim. Sim, o Ale perguntou para você aí e você já respondeu também. Boa. Tem outra aqui do Roberto. Devemos conseguir ajudar muito na identificação do planejamento de migração no fluxo entre drop, CD, place e full. Que reclamam que ficam sem resposta à definição dos consultores. Ô, Roberto, isso aqui é muito voltado à equipe de CD que não está passando respaldo? Eles, tipo, não estão respondendo? Gabriel, desculpa aí, eu estava com mudo aqui. Tem cliente que quer fazer essa migração, fala que faz o pedido e fica sem resposta, sem retorno, entendeu? Legal. O que você pode indicar para ele fazer é continuar aí entrando em contato com a equipe de CX, porque a gente recebe realmente muito formulário, tá? E muito desses formulários a gente tem que ficar vendo aí por order, como é que chega, como é que vai fazer, mas é uma gestão completamente de mercado envios, então não tem como te dizer que seria possível ou não uma resposta rápida, ou tem tempo que ele daria para essa resposta. Isso aí eu já não estou na equipe de mercado envios, então não sei falar o prazo que é, mas já sim, eu já atendi chat e já vi muitos vendedores falando que já preencheu e que apesar de ter preenchido, não tinha nenhuma resposta até então. Mas eu posso procurar essa info com a equipe responsável e jogo no documento que a Bruna vai repassar para vocês, tá bom? Deixa eu só anotar aqui para mim não esquecer. Resposta OMI. Boa. Deixa eu ver. Essa daqui é de full, né? Produtos frágeis. Na minha opinião, devem sair bem embalados. Acontece que quando o vendedor ele faz a embalagem do produto embala o produto dele para enviar para Fulfillment, ele já segue com a embalagem pronta. A gente só vai reembalar esse produto lá no CD de full quando a embalagem não é do mercado envio. Sempre que o vendedor ele é Fulfillment, a gente dá essa embalagem para ele, ou ele tem aí um custo, né, muito baixo para comprar essa embalagem. E aí ele embala na casa dele. Quando chega pra gente no full, a gente viu que é uma caixa de sapato aleatória, que não tem uma embalagem de full, a gente reembala novamente para seguir. Mas esse produto deve ser muito bem embalado pelo comprador, até porque no fluxo informa. Se o comprador ele abre a reclamação e lá, quando é full, a gente questiona, o seu produto chegou com embalagem boa? Ele fala que sim, mas dentro ela tá com defeito, a gente não entende que foi uma responsabilidade Fulfillment, certo? Se o produto chegou com a embalagem perfeitinha, mas por dentro tá quebrado, então não foi Mercado Livre. Mas se o produto chegou com a embalagem danificada, ele colocou danificado lá, a embalagem foi danificada, e chegou quebrado, aí já é previsto em fluxo que a gente seguiria com essa remoção. Boa. Essa da mensagem automática eu já respondi, né? Bloqueio de conta. Falaram aqui sobre o bloqueio de conta. Legal. Auto-oferta a gente valida também, tá? Então, se teve um bloqueio na conta, a gente bloqueou essa conta por motivo de foi identificado fraude por um número muito alto de auto-oferta, já não é mais com a equipe de CX, não é CX que segue com isso, é uma equipe específica voltada a PF, então eles analisam aí o que está acontecendo, eles fazem uma análise muito manual de quantas ações foram feitas naquela conta, se aquele vendedor tem outra conta, se ele faz muito essas práticas, então não é uma análise realizada por CX, tá? Sobre o lockdown, estamos retirando as reclamações por atraso? Sim. O Henrique perguntou se sobre o lockdown estamos retirando as reclamações por atraso, e sim, estamos, tá? Porque a gente entende aí esse prazo e tudo mais. A gente só não vai seguir, por um exemplo, se chegou com defeito, não teve resposta, outras ações que estão na mão dele que ele consegue seguir. Mas em relação ao lockdown, sim, por atraso a gente segue removendo, tá? Então pode pedir para entrar em contato com o chat e a gente vai fazer aí essa validação de remoção.
Foi algo que subiu muito novo, mas que a gente está seguindo bonitinho para que não haja nenhum impacto. Bom, tem mais alguma dúvida, gente? Para mim, super claro. Muito obrigado, Gabriele. Imagina, pessoal. Bom, era isso. Se tiverem mais alguma dúvida, pode ir acionando a Bruna. Então, eu fico de colocar para vocês ali no documento, né? A central de vendedores já tinha. Então, é verificar o tempo de resposta aí com a equipe de ME. Quanto tempo hábil eles têm para responder aquele form e dar uma resposta se ele vai ou não para a coleta. Seria só isso, né? Boa, beleza, então. É isso, gente, boa sorte. Qualquer dúvida é só chamar a gente e sucesso. Valeu, Gabi. Obrigado, bom dia. Valeu, pessoal. Obrigada. Valeu, pessoal. Vamos vender, galera. Pessoal, obrigadão pela participação. Aguardamos vocês amanhã na próxima. Valeu, obrigado. Tchau, gente. Obrigado, valeu. Obrigado, pessoal. Até mais.